Olá pessoal, nessa videoaula nós vamos trabalhar a parte de alcadienos, né? Na sequência que a gente está trabalhando, a gente trabalhou o que é um hidrocarboneto, né? Que é a nossa primeira função orgânica, pode deixar de entender isso, né? O porquê a gente está trabalhando muito mais com hidrocarboneto, porque no início do vídeo, primeira aula que a gente desse grupo desses hidrocarbonetos, eu disse a vocês que é a principal função, porque didaticamente ela vai nos dar uma base para todas as outras. Então, por isso que eu estou dividindo, né, sendo prolixo, né, um pouco até repetitivo nessas aulas, porque não adianta a gente correr e ir para uma aula de funções oxigenadas, nitrogenadas, sem antes passar por todos esses hidrocarbonetos, discutir como elas são as estruturas. Certo? Então, é interessante vocês assistirem essas aulas com calma, visualizarem direito, até para tirar as dúvidas. Não adianta correr agora e depois lá na frente o carro quebrar e eu vou ter que voltar tudo de novo. Certo? Com calma, ok? Então a gente viu alcanos, cadeias saturadas, né? Alcenos, dupla ligação, o En caracteriza a dupla, o alcino, um tripla ligação. A partir de agora, eu poderia ficar aqui, aí lógico, eu não vou ficar, até o resto do ano, fazendo cadeias abertas com características diferentes. Hoje a gente vai ver o dieno, como o próprio nome diz, se ele é um dieno, eu tenho duas ligações duplas. Eu poderia falar num diino, nos eninos, né? Nos alcapolienos. Então, isso aí na verdade, você vai ter uma infinidade, aspas, né, de compostos de cadeias orgânicas. Isso justamente pela grande facilidade, aulas bem anteriores, do carbono estar se ligando, fazer vários tipos de ligações, né, simples, dupla, de tripla. Então isso é importante que vocês possam entender e fixar isso nessas aulas. Certo? Então vamos lá. Quando você fala em alcadieno, como o próprio nome está dizendo, você tem duas ligações duplas. Então uma cadeia aberta, né, ele é aberto, e insaturado, nesse caso, por duas duplas ligações. É interessante, então, perceber, para você ter uma cadeia de um alcadieno, o menor número de carbonos que eu preciso ter, né, seriam 3. Então, eu teria um carbono, uma dupla, outra dupla, outro carbono. Certo? Antes que alguém fique aí falando, vamos terminar completando com hidrogênio. Então, aqui eu tenho duas ligações, mais duas. Aqui já tem 4, aqui mais duas. Então esse seria o meu menor alcadieno possível, com 3 carbonos. A partir daí é só brincar, colocar duas duplas onde eu quiser. Fazendo outro aqui, exemplo em forma de linhas. Então vamos lá. Parei. Então eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bom, calma que aí não é um alcadieno, né? Vou colocar duas duplas. Vamos lá. Coloquei uma aqui, coloquei outra aqui. Pronto. Então, estruturalmente, é muito fácil identificar os hidrocarbonetos, porque eles só têm carbono e hidrogênio. É um pouco mais chato da nomenclatura, né? Porque como não tem um grupamento funcional característico, como outras funções, então a gente vai ter a ideia para cada tipo. Como? Vamos relembrar. Alcanos, né? Deixar bem claro isso, alcanos, todo saturado, todo igual. Então, você vai olhar a ramificação. Já um alceno, um alcino, um alcadieno, como ele tem uma insaturação, a gente vai olhar a insaturação antes de olhar a ramificação. Tranquilo? Fórmula geral. Vocês já viram essa fórmula geral. Não é nos alcadienos que eu estou falando. Vocês viram essa fórmula geral nos alcinos. Né? Os alcinos e os alcadienos, eles têm a mesma fórmula geral. E isso, né, no futuro próximo, em uma outra aula, a gente vai ver que vai dar um nomezinho de isomeria, né? Compostos diferentes com a mesma fórmula molecular. E por que a fórmula é a mesma? Porque você vai ter o mesmo número de ligações π. Né? Num alcino, você tinha uma tripla. Então, você tinha duas ligações π. Se eu transformo isso agora em um alcadieno, é só pegar esta daqui, ó, e jogar para cá. Aspas, eu estou mostrando a estrutura. Então, estruturalmente, a quantidade de carbonos e hidrogênios vai ter a mesma proporção. Então, a fórmula geral de um alcino será igual à fórmula geral de um alcadieno. Beleza? Isso é muito importante, porque a partir daqui, a gente já vai começar a fazer uma relação
né, de qual composto pode ter a mesma fórmula molecular, então vai ter uma capacidade de ser isômero do outro. E aí não vai ser só para hidrocarboneto, não, é para qualquer função. Por isso que eu estou batendo na tecla com vocês. É importantíssimo assistir todas as aulas com calma para entender a fundo hidrocarbonetos, porque as outras funções vão ficar bem mais fáceis, certo? Então vamos lá. Vamos lá, qualquer aqui, mas vocês sabem. Se eu chegar aqui e colocar C5, então bora lá, né? O dobro menos 2, 2 vezes 5, 10, menos 2, 8. Se eu chegar aqui e colocar C8, 2 vezes 8, 16, menos 2, 14. O que é chato agora é que se você pega uma questão de vestibular e coloca C8H14 é um alcadieno. Não sei, eu não posso afirmar, porque também poderá ser um alcino. Então, C8H14 pode ser um alcadieno. Ok, afirmar por enquanto não posso, certo? Vamos embora. Nomenclatura, como eu acabei de falar, né? Eu vou olhar o quê? A insaturação. Eu tenho algo diferente na minha estrutura. Não é uma cadeia apenas simples, eu tenho algo diferente. Então eu tenho uma dupla. Então continuamos as mesmas coisas. O prefixo, né, que vai indicar o número de carbonos. Então nesse caso, 1, 2, 3, 4, 5. Né? Eu tenho 5 carbonos. Então meu prefixo, 5 carbonos, pente. Vou caracterizar o tipo de insaturação, nesse caso são duplas, então são duas duplas de e por último a função hidrocarboneto. Então facilmente a gente chega à conclusão que eu vou ter vamos enumerar, né? Por onde eu numero? Eu tenho na esquerda e à direita. Eu vou numerar por onde? Pela esquerda, porque eu começando daqui, ó, eu vou ter as duplas no carbono 1 e no carbono 3. Se eu começasse por aqui, o primeiro seria 2 e a segunda dupla no 4. 1 e 3 é menor, então chegamos à conclusão que eu tenho 5 carbonos pente. Aonde elas estão localizadas? Eu posso intercalar, e o PAC prefere que intercale. E é por isso que eu digo, vocês vão ver a importância de intercalar quando for olhar outras funções, como um álcool, um aldeído. Então, pente, elas estão no carbono 1 e no carbono 3, sempre o antecessor. Então, eu tenho duas duplas e minha função hidrocarboneto. Bem, tranquilo. Vamos para o próximo. Quantos carbonos primeiro? Vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, eu já sei, independente, vou numerar, que ele é um octa. Tranquilo? Agora eu vou olhar por onde eu vou numerar essa cadeia. Se eu começar por aqui, essa insaturação estaria no carbono 2, 3, 4 e a outra estaria no carbono 5. Se eu começasse da direita, 1, 2, 3. Já começou a ficar mais distante, né? 3, 4, 5, 6. 3, 6 é mais distante. Então eu começo pela esquerda. Então eu já sei que são 8 carbonos. Sei que as minhas duplas estão no carbono 2 e no carbono 5. São duas, lógico. Então, di e en. E a minha função é um hidrocarboneto. Tranquilo? Vamos continuar com agora a cadeia ramificada. Então, vamos embora para cá. Então, vamos lá, continuando. Quando a cadeia for ramificada? Bom, primeira coisa, se eu sou uma cadeia insaturada, o que me interessa para começar a numerar a cadeia é a insaturação, certo? Então, insaturação agora é o que vai me caracterizar. Segundo, eu preciso que minha cadeia principal tenha, logicamente, a insaturação. Se eu estou dizendo que minha cadeia é insaturada, se eu estou visualizando que eu tenho um alcadieno, então a minha cadeia principal terá que representar isso, ok? Então, mesmo que aqui, ó, se eu puxasse para baixo 250 mil carbonos, claro, estou brincando, a minha cadeia principal continuaria sendo essa. Por quê? Porque ela tem que caracterizar aquele tipo de classificação de hidrocarboneto, nesse caso, um alcadieno. Tranquilo? Então vamos lá. Eu tenho que olhar a cadeia principal, maior número possível, com as insaturações. Visualmente está bem claro, né? 1, 2, 3, 4, 5. Então, ó,
já visualizei que essa daqui vai ser a minha cadeia principal. Já sei das aulas anteriores que essa ramificação aqui é metil. Visualmente também dá para perceber que eu vou começar da esquerda porque está mais próxima das insaturações. Então aqui eu tenho meu carbono 1, 2, 3, 4 e 5. Uma ramificação, não tem que preocupar com a questão da ordem alfabética. E aí agora só é descrever o que eu estou vendo. Eu estou vendo que no carbono 2 eu tenho um radical metil, não é isso que eu estou vendo? O que mais? Que minha cadeia tem 5, então ela é uma pente. Tem uma insaturação no 1 e outra insaturação no 3. Então, são 2 em seguido da função. Ó, bem tranquilo. Vamos para mais uma? Já botei uma cadeia maior em forma de linhas, né, que geralmente vem assim nos vestibulares. Então, vamos lá. Primeira coisa é achar a cadeia principal. Já sei que tem que passar por essas duplas, não tem problema nenhum. Se essa dupla aqui, ó, se eu apagasse ela daqui e jogasse aqui, ó, a minha cadeia principal já seria essa daqui de baixo. Tranquilo? Sempre a maior, mas que contenha a característica da minha classificação, do meu tipo de hidrocarboneto. Então, de cara, eu já sei que minha cadeia vai ter aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5. A partir daqui eu vou achar a maior. Claro que eu não vou descer, né? Só tem 2, então 6, 7, 8, 9. Então já sei que é um nona, né? Um nona, já sei que tem 9 carbonos na minha estrutura. Já sei que é um dien. Visualmente, já dá para visualizar que eu vou numerar do lado de cá. Então aqui é o carbono 1, aqui é o carbono 2. Né? Vamos melhorar aqui essa para ficar mais visual. Aqui é o carbono 1, aqui é o 2, aqui é o 3, aqui é o 4. Aqui a gente tem o 5, o 6, o 7, o 8 e o 9. O que não é cadeia principal, logicamente, é ramificação. Então, visualmente, eu tenho aqui, ó, essa ramificação que é um metil, né? Vou chamar aqui letra M. Tenho essa aqui com 2 carbonos, que é um etil. E essa daqui, que também vai ser um metil. Então, vamos dar o nome. Vamos descrever o que a gente está visualizando. Eu estou vendo que no carbono 5 eu tenho um radical etil. Então, vamos embora. 5 etil. Ou etil 5. Estou visualizando que no carbono 6 e 7, no 6 e no 7, eu tenho 2 radicais metil. E tenho 9, nona. Tenho 2 insaturações, uma no 2 e outra no 4. Portanto, é um di em. E a minha função é um O. Veja, uma cadeia imensa, né? Onde você dá para visualizar a cadeia principal. A cadeia principal sempre terá que ter as insaturações. O que não for cadeia principal é ramificação. E aí é bem tranquilo da nomenclatura, certo? De cadeias quaisquer, seja alcano, alceno, alcine e agora de alcadieno. Tá? Vamos só terminar com a classificação. Vocês vão ver como vai ser no futuro, né? Na parte de reações orgânicas, muito importante você caracterizar e entender esses tipos de classificações. Então, a classificação de um alcadieno, ela pode ser dada de 3 maneiras. Eu vou chamar dos alcadienos acumulados. Acumulados já dá a ideia de quê? De junto. Então, toda vez que você tiver 2 ligações, né, as 2 ligações juntas, né, condensadas, então não importa, 3, 4, né? Se eu colocar aqui mais carbono, não importa. As 2 duplas estão juntas, né, fazem parte de um mesmo carbono, né, no carbono central. Eu vou dizer que ela está acumulada. Temos o isolado. Quando é que eu vou considerar isolado? Quando você tiver mais de uma ligação simples separando as duplas. Podem ser 2, 3, 4, 10, 20.
teve mais de uma, né, coloquei duas, podia ser três, mais de uma, eu já sei que isso aqui vai ser um alcadieno isolado. Certo? Então, coloquei duas, isolei. E os conjugados, que são os mais importantes, lembra daquela aula que eu falei a vocês que iria colocar no final de hidrocarbonetos, principais hidrocarbonetos? A gente tem aqui, muito importantes, alguns hidrocarbonetos, na fabricação de borracha, certo? Os alcadienos conjugados, eles vão ser caracterizados pela presença de uma única ligação simples entre as ligações duplas. Então a gente diz que essa é uma cadeia que apresenta uma conjugação entre essas duplas. Vamos ver num futuro que ela vai ser muito interessante e vai caracterizar um fenômeno, que a gente viu na introdução, mas a gente vai ver depois bastante, da ressonância, né? Claro que não são todos, mas vai dar uma possibilidade essas conjugações de ter movimentação desses elétrons e, logicamente, movimentação de elétrons conduzir corrente elétrica. Um dos polímeros, né, que conduzem corrente elétrica hoje, chamados poliacetilenos, porque eles vão apresentar conjugações de duplas. Isso aí fica para aulas posteriores, tá? Um abraço, vamos até o próximo vídeo.